Boa noite, queridos amigos buscadores, sejam vocês muito bem-vindos a mais uma live semanal aqui no meu perfil, Por uma Vida Sem Amarras. Eu sou Alice Duarte e eu tô aqui para falar com vocês sobre o que ninguém te conta, sobre como é o processo de cura emocional. Gente, essa aula eu preparei com tanto carinho para vocês, tem tanto conteúdo aqui que eu tô pensando em nem deixar disponível, aberto aí por muito tempo, porque esse é um conteúdo que ninguém te dá de graça, tá? E aqui vocês vão mergulhar, vocês vão aprender. Fiz aqui um mergulho, né, nas minhas pesquisas, né, Jung, Hellinger, James Hollis e toda a minha jornada, minha longa jornada de cura. Eu trago essa experiência para vocês, para a gente falar aí sobre o que é, bater a real, o que vocês podem esperar desse caminho e ajudar vocês a identificar, né, essas etapas e também te ajudar a vocês compreenderem em que lugar vocês estão nessa jornada de cura. Então, vocês que me acompanham aqui, já me seguem, coloca o dedinho aqui no aviãozinho para vocês compartilharem essa live, esse conteúdo com as pessoas que vocês se importam, essas pessoas que são buscadores, que estão nessa jornada de autoconhecimento, de cura emocional, porque isso, gente, encurta aí um monte de etapas que a gente, às vezes, parece que a gente fica circulando, correndo atrás do próprio rabo, porque não consegue entender como é esse processo e às vezes se frustra, né? Então, saber como é que funcionam essas etapas, como é que funciona o caminho de cura emocional é libertador, tá? Eu fico muito contente de trazer isso aqui para vocês, porque a minha jornada também, ela foi muito tortuosa por conta de também não saber ou ter uma ideia muito fantasiosa de como seria, né? Na minha fantasia, quando eu comecei esse caminho, eu achava que o processo de cura emocional fosse algo linear, ou pelo menos que fosse, né, eu imaginava assim que eu ia subindo um degrau, uma escadaria, ou ia subindo morro acima, subindo a montanha, né, que eu ia chegar num lugar, que eu ia sair de um ponto A e ia chegar num ponto B, e que esse caminho ia ser sempre para o alto e avante, sempre evoluindo, sempre me desenvolvendo. Daí foram muitas, né, muitos tropeços e quebrei muito a cara com esse processo, né? E na medida que você vai se avançando nesse processo, você vai se dando conta, né, do que existem perrengues em cada degrau que você está, em cada etapa que você está. E é super comum a gente pensar que a gente está numa etapa, já superou aquela etapa, está numa outra e daqui a pouco tem que voltar para a etapa anterior. E parece que às vezes a gente não está progredindo, está correndo atrás do próprio rabo. Não sei se vocês que estão aqui já tiveram essa impressão, essa frustração de parece que, nossa, eu cheguei a um ponto na minha jornada que eu já tinha gastado tanto tempo e dinheiro e energia com autoconhecimento, com terapias, com cursos, com livros, e às vezes eu me via caindo, né, nas mesmas questões, os mesmos dramas, as mesmas dificuldades e começava a duvidar da minha capacidade de superação, de cura, e às vezes até das técnicas, às vezes até do processo, né? Às vezes duvidava de mim, às vezes duvidava do processo, falando, não, tem alguma coisa errada. Mas eu tô aqui para tranquilizar vocês e dizer que isso tudo faz parte, tá? Às vezes do desânimo, às vezes a frustração também faz parte. Mas quando vocês sabem como é que é esse processo de cura, como é essa jornada, fica mais fácil, você tem expectativas mais realistas, né, do que você pode esperar e diminui bastante essa frustração, você fica em paz com esse processo, você já sabe, não, isso já é esperado, isso faz parte, né, do combo, do pacote, então eu já vou ficar mais tranquila em relação a isso. A Bianca disse, né, já tive sim, inclusive recentemente tive isso, acessei essa frustração. Eu já, por exemplo, teve momentos na minha vida que eu já pensei que já tinha avançado várias fases, que eu já estava assim, tipo, né,
curada de uma série de coisas. E aconteceu algo na minha vida que eu caí num buraco muito grande, numa cilada muito grande. Daí eu falei assim, não é possível, né? Não é possível. Eu tive vontade de queimar tudo que eu aprendi. Falei, nossa, tudo que eu aprendi não serviu pra nada. Tudo que eu investi em curso, em terapia, não serviu pra nada. Que porcaria é essa, né? Daí comecei a duvidar de tudo, das técnicas, do caminho e até de mim, da minha capacidade de aprender, de crescer, de evoluir, de superar certas travas, certas limitações. E eu tô aqui né, gente, para tranquilizar, por um lado, tranquilizar vocês de que essas frustrações, esse questionamento faz parte, ele é natural. E também para bater real, porque assim, eu estou aqui para quebrar a ilusão de vocês, tá? Então, assim, essa live é para os fortes, é para os corajosos, aqueles que estão, assim, persistentes no caminho da descoberta de si próprio, né? Do mergulho na alma, da cura das suas feridas. Quem tá aqui comprometido, persistente nesse caminho, então, essa live é para vocês. Se vocês ainda estão, assim, naquela, né, tá turistando, né? Tá turistando nessa jornada, que é uma jornada sem volta. Eu tava tão, achei tão bonito, porque essa foi uma frase que foi usada por uma personagem. Eu tava assistindo aquela série Sessão de Terapia, que tá disponível na Globoplay, que é dirigida pelo... Ai, gente, fugiu o nome daquele ator. Alguém me ajuda aqui? Esqueci o nome daquele ator, mas enfim, eu tava assistindo essa série, daí ele tava fazendo a sessão de terapia da Manu, que ela acabou de entrar no mundo da maternidade, né? E ela tava falando sobre todas os perrengues que ela tava tendo, as descobertas, as crises existenciais que ela tava tendo a partir do momento que ela adentrou na experiência da maternidade, né? E ela falou, assim, achei super bonita essa frase, que lá né, ela já tinha feito. Isso, Celton Mello. Valeu, Bianca. Essa é uma série assim olha, os atores são excelentes. Rodrigo Santoro tá ótimo. Celton Mello tá ótimo. O roteiro é excelente. Para quem gosta de terapia, eu super recomendo, porque assim, ali vocês entendem o que é um pouco o processo terapêutico, né? Então eu tenho assistido alguns episódios, né, nessas últimas semanas, também preparando esse conteúdo que eu vou dar para vocês. E essa personagem, né, isso estou falando da 5ª temporada, né, a Manu, ela começa a terapia pela primeira vez a partir de uma crise que ela teve a partir dessa experiência da maternidade, né. A Beatriz falando assim, muito boa, roteiro top. Então, quem gosta de autoconhecimento, eu super recomendo. E lá pelas tantas ela fala, né? Nossa, quando ela entende o tamanho do que ela tá lidando, né? Que é a maternidade, que é um super portal para quem ainda não é mãe, para vocês terem uma ideia, para quem já é mãe já sabe, né? Mas é um super portal e um catalisador dos seus processos de autoconhecimento, a maternidade. E ela fala assim: a maternidade para mim é uma jornada que você não sabe, que não tem fim, que você não sabe onde vai dar. É um caminho sem volta. Você sai, você já é outra pessoa, você se transforma, você não sabe onde vai dar e não tem volta, né? É uma coisa para a vida toda. E olha, cara, eu acho que essa já tô dando spoiler aí do que é esse processo também, dessa jornada de cura. Porque a maternidade é muito isso também, né? Como eu falei, ela é um catalisador dos nossos processos e é um caminho sem volta mesmo. E ela já falou assim, né, pro Celton Mello, que é o terapeuta dela lá, ela fala, que é o Caio, né? Ela falou, Caio, então como essa experiência, essa maternidade é um caminho sem volta, é uma coisa muito louca, vamos fechar já um pacote anual de terapia, porque eu vou precisar, né? E assim, a gente... sabendo desse caminho, a gente tira as nossas ilusões, as nossas fantasias infantis de que existe varinha de condão, existe um passe de mágica, que o processo assim é uhul, né? Ele é um processo muito pulsante, ele tem muitos altos e baixos, tá? Mas eu vou dar uma acelerada aqui, porque o que eu preparei hoje tá assim, ó,
filé, cara. Tem muita coisa aqui, eu quero dar uma corridinha, porque senão não vai dar tempo de passar tudo para vocês, né? Então, o objetivo é contar para vocês o que quase ninguém conta, né? Bater bem a real. E eu vou falar dessas fases, né? Eu posso dizer aqui, eu coloquei com base no que eu pesquisei e com base na minha própria experiência, eu separei essa jornada em pelo menos 4 etapas, 4 fases, tá? Dessa jornada. É uma jornada que dá um puta do medo, porque você começa, né? Você entra num túnel escuro e a princípio você não sabe o tamanho desse túnel, onde está a luz no fim do túnel, você só entra naquela escuridão. E eu tô falando dessa escuridão porque ela é a escuridão da nossa alma, daquilo que está escondido, daquilo que está oculto, daquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente não quer entrar em contato, aquilo que é difícil, que é pesado. A gente entra nesse túnel, nessa jornada, a gente sabe que a gente vai ser transformado, a gente tem uma chama ardente que vem dessa busca existencial de a gente encontrar realmente, né, superar as questões da alma, de a gente fundir o nosso espírito com esse grande espírito, a gente tem essa busca, né, existencial. E o que nos leva a essa chama, né? O que a gente faz com que a gente entre nesse túnel, que aparentemente a gente não sabe quanto tempo dura essa viagem, né? E o quão difícil ela é, mas a gente sabe que precisa percorrer. A primeira fase, então assim, se vocês estiverem aqui realmente comprometidos e interessados, pegue papel e caneta, anotem, vai vir muito insight aí para vocês, tá? E vai ajudar também vocês a entenderem como é que é e em que momento, em que etapa vocês estão desse Paranauê todo. Então, a primeira etapa eu chamei de etapa da autopercepção. É a etapa onde a gente tem, no final dessa etapa, os insights. E é esses insights que faz a gente querer entrar nesse túnel escuro, que a gente não sabe onde vai dar, quanto tempo vai durar. Então, primeiro começa com essa percepção de que eu tenho uma angústia, eu tenho dificuldades, eu tenho padrões repetitivos, eu tenho uma série de comportamentos, de situações traumáticas, situações difíceis que eu não consigo superar. Então vem dessa percepção de que, cara, minha vida, eu tô tendo essas dificuldades, eu não tô conseguindo resolver sozinha, eu preciso de ajuda. Daí você vai lá, começa a meditar, começa a trabalhar, começa a buscar, né, a psicoeducação, você começa a se informar sobre as questões da alma, as questões psicológicas, e você vai buscar esse conteúdo em livros de autoconhecimento, em cursos, em vivências, assiste vídeos, né, como esse daqui, que eu tô trazendo para vocês essa psicoeducação, e você vai começar a ter insights a partir disso que você vai lendo, que você vai estudando, né, você vai tendo insights. A própria meditação, você vai tendo insights, aí você vai colocar que você precisa se cuidar de alguma forma, porque você já tá com sintomas, né? Já tem, sei lá, depressão, já tem ansiedade, já tem as questões às vezes somatizadas, você vai começar a procurar se cuidar. E nesse procurar se cuidar, você talvez procure fazer mudar, ter uma dieta mais saudável, ter um estilo de vida mais saudável, começar a fazer yoga, pilates, ter mais contato com a natureza, ter mais qualidade de vida, sabe? Hábitos saudáveis, exercício físico, coisas pro seu bem-estar. Você começa a se colocar o foco em você. Não, preciso me cuidar aqui, cuidar da minha saúde mental. Daí, nesse momento, você pode até começar a fazer um diário, né? Um diário onde você coloca as suas angústias, as suas emoções, as suas dificuldades, onde você coloca também, extravasa, desabafa, né? Eu sempre trabalhei muito com diário, desde que eu comecei essa jornada com 20 e pouquinhos anos, de escrever os meus aprendizados, as minhas questões, né? Hoje, eu não faço mais tanto diário escrito, hoje o meu diário é muito mais gravado, porque eu acho mais rico, né, você gravar e você se ouvir depois eu posso até adentrar mais nisso, né, conversar mais com vocês como é que é isso na prática. E daí, então, você já começa a identificar todas as suas questõezinhas, já começa a ver que você tem isso, que você tem aquilo, trauma daqui, questão lá da infância, questão geracional, questão familiar, já começa a ver e entra na conclusão de que, putz, eu preciso fazer terapia.
Eu preciso buscar um terapeuta, eu preciso buscar um psicólogo, eu preciso buscar alguma ferramenta, alguém que me ajude a passar por isso. E quando você começa a adentrar, né, num processo terapêutico, independente da abordagem, você vai tendo seus insights. Então, essa é a fase caracterizada pelos insights. Você fala, uau! Você vai ver que o terapeuta, o constelador familiar, não vai resolver a tua vida, não vai arrumar as coisas, mas ele vai fazer você ver algo em você. Vai te dar um insight, uma mudança de perspectiva, você vai ver aquela tua questão em 3D, em 360 graus, e você vai ter vários insights. É este insight que faz você ir para etapa seguinte. Pode ser que às vezes tem gente que acha que, não, tive um insight, tô curada, né? E daí vai ver que não é bem assim, porque na prática você só tem um insight, só se dá conta de algo, não vai fazer você se transformar. Muita gente vem com essa ilusão de que, eu fiz uma constelação, beleza, resolveu minha vida. Fiz lá alguns meses de terapia e pronto. Então você sai com alguns insights, mas nenhum terapeuta vai resolver a tua vida, vai te dar a solução, né? A solução vai ter que ser buscada. Então essa é a primeira quebra das ilusões. Você entende que o processo terapêutico ele não vai te dar essa solução que você tanto fantasiava, né? E daí você que se dá conta que com essa terapia você conseguiu, por exemplo, insights e elementos para iniciar o seu trabalho interno. Então essa é a segunda etapa. A segunda etapa, a segunda fase, ela é caracterizada pelo início desse trabalho interno a partir dos insights que a terapia te trouxe, a constelação familiar te trouxe. E aí é caracterizada pela perseverança. Eu preciso perseverar, eu acho que vocês que estão aqui, né, estão nessa de estar perseverando no trabalho de busca de si, de descoberta, né? E de quebrar ciclos. Então, estamos perseverantes nisso. Eu entendo que tem algo aqui, eu quero trabalhar isso em mim, então eu vou perseverar nesse caminho. Então, nessa etapa, você começa já a ter mais uma percepção do que é a sua alma, né? Do que é as suas emoções. Você aprende a ligar a sua bússola interna, começar a escutar a sua bússola interna, que a bússola interna são as nossas emoções. E você começa a perceber que você precisa sentir as emoções e não intelectualizar as emoções. Porque essa coisa de intelectualizar as emoções está muito na etapa 1, onde você tem os insights. Eu sei porque minha vida é assim, porque eu tenho esse padrão, porque a minha infância, porque o meu pai, porque não sei o que, porque essa experiência. Então, tudo isso é insight, tudo isso está aqui, no psicológico ainda, tá? No cognitivo. Então, ainda, quando tá no cognitivo, não tem mudança real na vida, então fica, às vezes, patinando nessa etapa, fica intelectualizando as emoções e não parte para ação. Então, nessa segunda fase, já tem esse novo entendimento, né? Você aprende a escutar essa bússola interna e resolve perceber que você tem emoção, né? E que você precisa escutar e sentir elas, e não fugir pro Netflix, não fugir para um vinhozinho, para cervejinha, não fugir para as compras, não dissociar, não se enganar, não se distrair com rede social. Você assim, tem um incômodo, eu sinto que eu tenho esse incômodo é meu, faz parte de mim, então eu vou sentir esse incômodo e eu vou ver o que ele quer dizer, o que ele está precisando me dizer, né? Então essa já está na segunda etapa. E daí, como você passa a sentir, porque assim, a gente vem de uma sociedade que vai dessensibilizando a gente, né? A gente vai deixando de sentir, deixando de escutar essa bússola interna, fica muito mais pendente do que os outros pensam, muito mais pendente do que os outros estão dizendo que você deve ser e fazer, com a opinião alheia. Então, a gente vai se desconectando daquilo que a gente sente. Quando a gente começa a sentir as emoções, sentir o desconforto, mergulhar na experiência, daí a gente começa a entrar em contato com as dores mais profundas da alma, que são os nossos traumas, as nossas experiências difíceis, né? Aquelas dores lá da infância, que ainda continuam a doer na fase adulta. Então, entrar em contato com tudo isso é uma fase difícil, é uma fase um pouco pesada, né? Que às vezes fazer sozinho isso é bem complicado,
Então ajuda muito ter aí alguém conduzindo esse processo, facilitando esse processo para você, algum profissional da ajuda. Porque entrar em contato com essas dores da ansiedade, às vezes leva a depressão, vai ficar com insônia, vai ficar com os paranauê aí, porque tá acessando conteúdos assim que você nunca se atreveu a acessar, nunca teve coragem de encarar, né? A partir daí, né, você vai aprendendo a sentir realmente, validar as suas emoções, você vai começar a identificar as suas próprias necessidades e não ficar naquela postura codependente de ficar pendente da necessidade alheia, das necessidades dos outros. Então, o que eu preciso nesse momento? Para onde a minha alma, o que minha alma tem sede? O que faltou? Como que eu preciso preencher isso? Então, eu só consigo saber quais são as minhas necessidades se eu estou conectada com essa bússola interna, se eu estou conectada com as minhas próprias emoções e não só com aquelas emoções positivas, boas e agradáveis, mas principalmente com as emoções desagradáveis. Então, é a partir desse contato que a gente vai percebendo, qual que é a minha necessidade não atendida na infância, qual que é a minha necessidade não atendida nessa relação, nesse meu trabalho, nessa minha vida familiar, né? Você vai, a partir daí, adentrando nas próprias necessidades. E identificando as próprias necessidades, você já tem mais habilidades, por exemplo, para colocar limites, estabelecer limites. Como você já sabe o que eu preciso, até onde eu posso ir, até onde eu posso dar, você começa a colocar limite para si e para os outros. Eu sei que eu consigo dar conta até a página 5 e eu só consigo permitir que o outro chegue aqui até aqui. Então, você só consegue estabelecer limites e sustentar esses limites se você está muito conectado com o que você está sentindo, com a sua bússola interna e com as suas necessidades. Depois, isso tudo ainda estou falando da etapa 2, né? Você aprende com a ajuda de um terapeuta, obviamente, né? A reconhecer os padrões disfuncionais da sua família, das pessoas da sua família de origem. Quais são os padrões disfuncionais, e você começa a observar as dinâmicas, entender por que cada um é desse jeito, por que existem os conflitos, porque existe a falta de amor, a falta de respeito, a dependência emocional, a codependência emocional. Você vai começar a entender essa dança, né? Essa configuração familiar. A partir desse reconhecimento, você já vai vendo o que é bom para mim, o que não é, que relação é saudável para mim, que relação não é. Você já começa, depois também de aprender a colocar limites, já começa a dizer não e a sair de relacionamentos tóxicos, relacionamentos, né, de dependência e codependência, sair dessa dinâmica simbiótica e começa a proteger aí a sua própria energia, porque você sabe o trabalhão que dá você entrar numa relação de amizade, de relacionamento, uma relação íntima, uma relação de trabalho, uma relação que seja abusiva, o quanto que você perde de energia, o quanto você tem que depois, né, investir e pagar a sua terapia, então você já começa a se poupar mais e começa a economizar sua própria energia e se recolher. Então, para algumas pessoas, pode ser muito natural nessa fase querer se isolar mais, né, para poder se trabalhar, porque enquanto que a gente está na muvuca, né, da galera, a gente não está conseguindo se ouvir e se observar. Então, para algumas pessoas, isso pode ser muito necessário, né? Se isolar, se proteger, até para saber, enfim, né, fazer todo esse trabalho interno que também gasta bastante energia, né? Vocês que estão nesse caminho aí já sabem como é que funciona. E aí começa a nascer um amor próprio, que vem dessa autocompaixão, de entender, né, um pouco as suas dificuldades. Aí brota o início aí desse acolhimento, né? Você passa a entender que eu não preciso só buscar as sensações e as emoções agradáveis, eu posso estar em contato com as questões difíceis e desagradáveis, as sensações, as emoções, e eu posso ter compaixão por esse meu processo, eu posso me acolher nessa etapa, né?
E daí para a etapa 3, é um aprofundamento da fase 2. Enquanto na fase 2 você está muito mais, o foco mais assim, olhando para as relações, para as toxicidades, né? O que é disfuncional nos outros. Na fase 3 você já começa a quebrar mais as suas ilusões, quebrar mais os espelhos, né? Porque esse início ainda tem muita projeção, sabe? Ainda tem muita ilusão e tem muito. Você ainda está muito nos espelhos, enxergando aquilo que é seu nos outros. Você não consegue enxergar em si ainda, você fica muito vendo nos outros, né? Que é as projeções. Aquilo que eu não consigo ver, eu projeto no outro. Então, já a fase 3, que é um aprofundamento da fase 2, você já começa a quebrar esses espelhos das projeções. E quebrar essas fantasias, né? Essas ilusões, esse processo. E aí você vai entrar em contato com os seus próprios demônios, tá? Com aquelas questões que você vê que não, né? Ah, porque eu vou cortar essa relação que é tóxica, essa relação que é tóxica, essa. Daqui a pouco você percebe que você olha para o teu passado, olha para suas experiências e percebe que você também é tóxico. Que você também não é tóxico, mas tem comportamentos e atitudes tóxicas. E aí você encarar os seus próprios demônios e precisa ter muita coragem moral para fazer o que precisa ser feito. Essa é a fase da coragem moral. Então, assim, eu sei que eu tenho umas questões aí bem feias dentro de mim que eu preciso encarar. Eu preciso enfrentar esses demônios, né? Então, abandona as ilusões, quebra os espelhos das projeções, como eu falei. Reconhece os seus padrões disfuncionais e não só fica reconhecendo padrões disfuncionais dos outros, do coleguinha, da mãe, do pai, da irmã, do namorado, do marido e começa a ver, opa, quais são os meus padrões disfuncionais, né? Você começa a perceber melhor o que te engatilha, o que te tira do eixo e por quê, o que isso tem a ver com a sua história. Você já começa a ficar muito clara nisso. Você também começa a descobrir padrões transgeracionais, traumas transgeracionais que vêm lá da linhagem paterna, que vêm da linhagem materna. E perceber o quanto isso que aconteceu lá no passado afeta a sua vida hoje, afeta o seu destino, quanto esse destino familiar traz ainda de caldo para você entornar também. E nessa fase, às vezes tem, né, como é uma fase de desilusão, que é a quebra das ilusões, você começa a se questionar: será que um dia eu, enfim, vou conseguir ter e manter relações saudáveis, vínculos duradouros, que não sejam vínculos traumáticos, né? Você começa a se perguntar: conseguirei algum dia ter isso? E pode ser que nesse processo, né, nessa lapidação interna, você se perceba com uma necessidade de se voltar cada vez mais para dentro e ficar até um pouco indisponível socialmente, indisponível para relações mais íntimas, porque você está nessa fase da reforma íntima, né? Então, quando você está reformando uma casa, quando você está quebrando parede, trocando piso, você não vai querer convidar seus parentes, né? Seu namorado para vir jantar na sua casa, comer poeira. Você sabe que não é um lugar legal para receber. Então, quando você está nessa quebração, nessa reforma íntima, você pode sentir necessidade mesmo de ficar mais indisponível para as outras pessoas, né? Mas é importante perceber, né, o quanto isso é importante em uma fase ou se isso já vira uma fuga também para evitar ter vínculo, evitar se relacionar, evitar se vulnerabilizar numa relação mais íntima, porque isso também pode ser uma questão a ser trabalhada em terapia, né? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Como é que estão? Como é que tá mexendo aí a cabecinha de vocês? Depois eu abri aqui a live
eu abri lá no meu Instagram, eu abri no meus stories uma caixinha para perguntar para vocês o que dúvida que vocês têm, né, nesse processo e principalmente a dificuldade que vocês têm. Então, algumas pessoas me mandaram, me responderam, então depois eu vou deixar mais para o final para falar sobre isso também. Se vocês tiverem pergunta, coloquem aqui nos comentários também. Então, a gente finalizou a etapa 3 e agora eu vou falar da etapa 4. A quarta e última etapa, se aqui a gente pode dizer que existe última, tá? Depois eu vou falar por quê. Então, recapitulando, a fase 1 é a fase da autopercepção, a fase onde nós temos os insights. A fase 2 é a fase do início do trabalho interno, com base nos insights que a gente recebeu na fase 1. E aí que exige perseverança, porque a gente vai ter que entrar naquele túnel comprido, escuro, que a gente não sabe, né, onde vai estar a luz dele. Então, exige essa perseverança. A fase 3, que é encarando os nossos próprios demônios, que daí precisa dessa coragem moral para fazer aquilo que precisa ser feito. E agora a fase 4, que fala de transformação. Transformação, ação. É onde a gente pega tudo isso que a gente aprendeu lá na fase 1, 2, 3, os insights, autoconhecimento, psicoeducação, o trabalho interno, o shadow work que a gente fala, né, que é o trabalho com as sombras e a quebra das ilusões, a quebra das projeções, e vem quebrando, vem demolindo, pá, e daí a fase da ação. Agora eu vou construir, tá? A gente vai demolindo, a gente vai entendendo, a gente vai projetando, vai demolindo, depois pá, vamos projetar, vamos construir. E é quando começam as mudanças realmente de consciência e comportamento, tá? Porque ó, uma questão que alguns clientes meus trazem, uma frustração que, cara, eu estudo, eu faço terapia há sei quanto tempo, eu consumo... sabe, eu faço cursos nessa área de autoconhecimento, mas eu não consigo mudar os meus padrões, assim, essa frustração. Eu não consigo colocar para ação, eu não consigo colocar na prática. Eu falo, gente, pera lá, vamos colocar mais acolhimento nesse processo, vamos colocar mais, sabe? Às vezes a gente fica naquela ânsia de quero mudar, às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu descobri um monte de coisa sobre mim, sobre minha vida, e agora eu quero mudar, mas eu não sei como. Daí você vai aos poucos se instrumentalizando, conseguindo ferramentas para trazer para o corpo, que às vezes fica muito aqui, né? A gente começa aqui com os insights, começa no mental, entendendo, traz aqui para o corpo emocional, sente, percebe a dor, sente, vivencia aquilo lá, né? Atravessa aquela jornada da alma, entra em contato com as nossas dores mais profundas e depois a gente tem que corporificar tudo isso, trazer para o movimento, trazer para a ação. É aí que vem a mudança no comportamento, a mudança do padrão. Então eu falo para meus clientes, pera lá, quanto tempo você está, né, sustentando esse padrão rígido de crenças, de visão de mundo, visão de si próprio, agir no mundo, há quanto tempo, né, 20, 30, 40 anos, e você quer lá em 3, 6 meses, 1 ano de terapia, né, reconstruir. Então está muito impregnado na constituição da nossa identidade, enfim. A Ingrid falando, interessante ouvir o que você está falando. Gente, vão aí, vão colando em mim aí, porque olha, cara, esse conhecimento, olha. Se eu tivesse acesso a isso aí uns 10, 20 anos atrás, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, porque já estou nesse caminho já há bastante tempo. E a quarta fase, como eu falei, a fase da mudança, né? A fase da transformação, é quando você se deixa se transformar por todas essas vivências, deixa se transformar por essa dor, por ter atravessado esse túnel, por ter atravessado essa dor. E aí você quando o Bert Hellinger fala, onde você, por exemplo, você faz uma constelação e às vezes, mas minha vida não mudou, né? Passa um mês, passa 6 meses, mas minha vida não mudou, fez aquela constelação. Mas é que do insight para a ação, você precisa o quê? Reunir
força, tá? Para você poder sustentar essa mudança e para você poder suportar as consequências das mudanças. Precisa ter força, tá? Que às vezes, tipo, cara, eu sei que eu não sei dizer não, eu sei que eu não consigo pôr limite. Aí você vai lá, faz, entende por quê, entende de onde vem esse medo, começa a se colocar, começa por dar os seus nãos, começa a pôr limite, e daí você se dá conta que tem um monte de consequência quando você começa a colocar limite para si e para os outros. E essas consequências não são gostosinhas muitas vezes, tá? Traz cobrança, traz acusação, traz difamação, traz mágoa, traz ressentimento, traz culpa. Então, força para suportar as consequências. Então, nessa etapa 4, né, é muito comum, por exemplo, as pessoas terem crises existenciais. Porque você percebe que a sua personalidade e os seus sistemas de crença, aqueles sistemas de crença mais fundamentais, da base de quem você é. Alguém já assistiu aqui aquele desenho das emoções lá do... como é que é o nome? Divertidamente, fala bastante disso, né? Das nossas emoções e aquelas construções que ela faz, né? Dentro do inconsciente dela, da personalidade, né? As estruturas que ela vai formando, as experiências que ela vai tendo, que vai desmoronando aquelas estruturas, né? Então, a gente vai construindo essas estruturas da nossa personalidade muito baseada, né? Nos nossos mecanismos de enfrentamento das situações traumáticas que nós vivenciamos, principalmente na infância. Então, todas as experiências difíceis, traumáticas, a gente vai desenvolvendo padrões de enfrentamento que vão ficando umas estruturas rígidas, estruturas de crenças, né? Sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre os outros, que é baseada no quê? Na proteção. Eu preciso me proteger, eu preciso me enfrentar essas situações para poder sobreviver. Então, cria essa rigidez e você, com a terapia, você vai percebendo, cara, então esse meu jeito de ser, esse aqui, na verdade, tudo isso é resposta traumática, tudo isso é mecanismo de enfrentamento. Então, você fica com uma crise de identidade. Pô, quem sou eu? Se eu começar a tirar isso, tudo bem, eu construir essa faceta minha, por exemplo, eu vou ser uma pessoa boazinha, harmonizadora das relações, que gosta de apaziguar, que não gosta de bater de frente com ninguém, porque lá em casa era sempre um drama, são explosões emocionais, então eu, para sobreviver naquele caos, eu tinha que ficar agradando todo mundo. Eu desenvolvi a identidade da boazinha. E essa identidade da boazinha tem muitos benefícios, né? Você te ajudou muito lá atrás. Daí você começa a perceber que, cara, hoje, na minha vida adulta, não faz mais sentido. Tá me prejudicando a beça. E você vê que, mas se eu tirar isso, quem eu sou? Quem eu sou, né? A Day aqui falou, eu tenho 28 anos e só agora comecei a fazer terapia. Estou na minha 10ª sessão, fazendo 2 vezes por semana e estou percebendo como é importante se acolher nesse processo, ter paciência. Sim, paciência, muita paciência. Porque vai ter... A terapia, gente, ela é agridoce, tá? Eu adoro agridoce. Ela tem a parte, né, mas tem a parte gostosa. Tem a parte gostosa disso, né? Por isso que a gente se anima a mais. Então, na ilusão de que vai ser sempre fácil, não, tá? Vai ter horas que você vai amar o seu terapeuta, vai ter horas que você vai odiar o seu terapeuta, e tudo isso é projeção, tá? Então, nessa parte onde vem a crise existencial, é isso mesmo, né? Você tá na hora, no vácuo, no escuro, quem eu sou, para além das minhas respostas traumáticas, né? A partir daí, você começa a aprender a reprogramar o seu sistema nervoso com outros estímulos, aprende a fazer a autorregulação emocional na prática, começa a tomar mais propriedade, mais autonomia
do seu estado emocional, né? Não ficar sempre dependendo dos outros para se regular. E daí você começa aí devagarzinho a restituir sua alma para si mesmo. A sua alma é sempre aquela coisa moldada pela escola, pela sociedade, pela igreja, pela família, pelas expectativas dos outros, pelo que eu vejo de modelos na sociedade, e você vai restituindo a sua alma para si, você vai se individuando e você vai percebendo, você consegue diferenciar qual é o seu falso eu e qual é o seu eu verdadeiro, né? No teu comportamento, nas vozinhas internas, você já consegue diferenciar, não, esse é o meu eu verdadeiro, meu eu autêntico, e esse é o meu eu, meu falso eu, essa identidade que eu criei para sobreviver às intempéries da vida, porque, né, a gente tá aí nesse jogo muito louco que é a vida. E aprofundando, né, nesse trabalho de quebrar suas ilusões e as projeções, você se dá conta que esse processo é um processo para a vida inteira. Então agora, gente, fiquem aqui comigo, se vocês sobreviverem a essa frase, vocês vão continuar até o final, porque por um lado é um pouco desanimador, né? Puta, eu vou ter que fazer isso para a vida toda, né? Aí que você percebe que a jornada de cura, ela não tem uma linha de chegada. Não tem. Como eu pensava que era tipo subir uma montanha, eu vou escalando, vou chegar lá no cume. E lá eu vou sentar num platôzinho, onde eu vou ter uma vista idílica de tudo, né? Uma vista lá de cima, onde eu vou desfrutar da minha vida esse estado elevado de consciência. Não tem uma linha de chegada, tá? É aí que vai, e você vai entendendo que você vai ter que fazer esse trabalho interno pro resto da vida, porque é que nem respirar, gente. Você vai respirar pro resto da vida. Só vai terminar de fazer esse trabalho no dia que você parar de respirar. Isso para quem não acredita em outra vida, porque eu acredito que depois que a gente morre, a gente ainda continua trabalhando umas coisinhas aí. Então, se vocês estão vivos até agora, sobreviveram, né? Eu estou aqui para quebrar todas as ilusões de vocês, né? Mas sempre com muito acolhimento, com muito amor, com com muito acolhimento. Então, fiquem tranquilos, porque é como a respiração. Vocês vão estar sempre trabalhando nisso. Só que com muito mais posse de si mesmo, né, gente? Então, vocês vão, nesse momento, aceitar que a cura não é algo linear, que a cura não tem linha de chegada, não tem aquele platô idílico para vocês ficarem lá em cima descansando, contemplando a vida, não tem, né? Essa jornada, como eu coloquei, né? Como eu coloquei na chamada para essa live, essa jornada ela é muito parecida com a montanha-russa, que tem seus frios na barriga, tem o medinho, tem os altos e baixos, tem as rodopiadas, as reviravoltas, entendeu? Mas, sabe o que é mais lindo desse processo? É que justamente por ser esses altos e baixos e essas coisas todas, é aí que tá a potência do processo. E eu vou colocar depois, amanhã, um Reels mostrando aquele comparativo, né? Eles pegam uma bolinha e colocam ela numa linha reta, e depois pegam a mesma bolinha e fazem um caminho sinuoso. Daí você percebe que a bolinha que vai para cima e para baixo, ela vai muito mais rápido. Vai muito mais rápido e muito mais longe. Porque a vida é esses altos e baixos, a vida é esse pulsar. É assim nossa respiração expande e contrai. É assim o nosso coração, é assim é a vida. A vida é movimento, a vida é pulsar. E o autoconhecimento, a nossa jornada de cura também é um processo que pulsa. Ora a gente tá aqui em cima, ora a gente tá lá embaixo, ora a gente tá que legal, e chora de emoção e uau, eu venci essa etapa, tô curada, mas daqui a pouco cai no buraco de novo, fica na depressão. Cada nova etapa, ela vai abrindo, né? É que nem videogame, você termina uma etapa, você vai para outra, né? Desbloqueia ali, você vai para a próxima. E vai acessando cada vez mais. Então, não caiam na ilusão, assim, de que falar orgulhoso, nossa, eu tô curada, né? Por isso que os psicólogos, os médicos para algumas doenças mentais, né, os psiquiatras não gostam de falar de cura.
porque eles entendem que cura não é um processo fechado, né? Eu entendo cura como esse movimento mesmo, sabe? Eu entendo cura como esse processo onde você não vai chegar num lugar onde as coisas não doam, porque a vida traz dor o tempo todo. E é como você lida com a dor, como você olha para suas experiências dolorosas do passado, como você reage a elas, né? É um desenvolver de uma maturidade psíquica. Então, isso para mim é cura. Não que as minhas dores do passado vão deixar de doer, ou que eu nunca mais serei traumatizada, né? Ah, beleza, eu tô super bem, já adulteci, consegui minha maturidade psíquica, consegui até alta da terapia. Meu terapeuta falou que eu tô ótima, até dispensou, vou deixar as consultas agora só de vez em quando. Daí vem um baque na sua vida, vem um fantasma do passado, vem aquele gatilho super forte, você acaba revivendo às vezes uma experiência traumática e você vai precisar voltar às vezes em algumas casas, né? E não é porque você está na fase 3 que você de repente não tem questões pendentes lá da fase 2, da fase 1. Ou se você já está na fase 4, eu, por exemplo, tenho um monte de coisa que eu estou na fase 4, já estou assim em processo, mas que eu ainda tenho que ficar revisitando na fase 1. Volto, revisito algumas coisas na fase 3, que ainda não senti que ainda não completou direito, né? Porque não é linear, né? A gente não tá numa maratona né? Não é uma corrida isso. Boa noite, boa noite. Dúvidas até aqui? Nesses minutinhos finais, eu vou comentar algumas respostas que chegaram para mim na caixinha de perguntas do meu story. Eu perguntei, né, qual que é a dúvida, né, do processo de cura. Me mandaram aqui a seguinte dúvida: como não deixar a dor emocional tomar conta da nossa vida? Às vezes a gente se sente encharcado dessa dor, né, dessa dor emocional, e parece que a gente vai se afogar nela. E parece que às vezes ela é um tsunami. Eu até fiz um Reels falando sobre como é que é esse processo de cura, né? De que às vezes parece que a gente vai ser inundado por essa dor, como ela vai vir como um tsunami. Mas com as técnicas, né, certas, a gente consegue diminuir a intensidade disso, sentir a dor, mas sem se afogar nela. A gente reduz a intensidade e a gente vai adentrando aos poucos. A gente não vai assim, pá, de uma vez só, né? Claro que às vezes a vida traz esse baque, né? A gente precisa, às vezes, entrar com diversos recursos, né, multidisciplinares aí para poder se amparar. Não tô falando assim de um baque, por exemplo, eu fui estuprada, eu fui violentada, eu vivi um tsunami real, né? Quase morri num tsunami real, não tô falando disso. Mas quando essa dor emocional ela vai te afogando mesmo, você precisa ter recursos corporais para poder processar, digerir e expressar essa dor. Porque às vezes a gente recebe uma dor muito forte e a gente fala assim, cara, eu não vou dar conta. O próprio sistema nervoso autônomo fala assim, não vai dar conta, vamos dissociar essa pessoa, vamos apagar, quebra, fragmenta aquela memória, fragmenta, a pessoa esquece, não lembra. Não pode ser também muito intenso. Então, assim, a gente vai preparar o corpo, criar espaço no corpo, espaço físico mesmo, né? Trabalhar no corpo para essa vitalidade, para esses estímulos que ficam no corpo, no sistema nervoso, nos tecidos, poder se movimentar. E tem técnicas assim, muito eficazes de expressão emocional. Você expressar de uma maneira segura, no local seguro, no momento seguro, às vezes acompanhado com um terapeuta, né, amparado por uma técnica, para que essa expressão não cause nem danos a você, nem danos a quem está ao redor. Então, precisa deixar a dor, ela toma conta da nossa vida quando a gente está paralisado nela, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem recursos, né? Ou a gente fica tentando reprimir. Então, não é nem reprimir e nem explodir de uma maneira que vai causar estragos, tá? Isso, Ingrid, volta, assista aqui, vou deixar por um tempo aqui essa live gravada e depois eu tiro do ar, tá? Porque esse é um conteúdo aí que é bem precioso, depois ele não vai mais ficar aberto.
E daí me mandaram uma pergunta aqui também, né? Eu perguntei qual que é a dificuldade nesse processo de cura, e a pessoa perguntou aqui. A dificuldade que ela tem eu acho que a dificuldade de achar que eu não tenho controle sobre isso e que não sei quando vai passar. Lembra que eu falei isso? E me lembra muito a fase 2, onde a gente já teve o insight e a gente começa a entrar naquele túnel escuro que a gente não sabe como vai ser, onde vai dar, quanto tempo vai demorar, né? E realmente a gente não tem controle desse processo, né? E eu vou contar uma coisa bem boa e uma coisa bem ruim, né? Eu tô aqui para quebrar as ilusões, né, gente, de vocês. Eu achar que eu não tenho controle sobre isso. Não tem controle mesmo. Não tem e não vai ter. É assim como a vida. A gente não tem controle. Talvez lá na frente você tenha um pouco mais de controle de como você vai lidar com algumas questões, tá? Como eu vou olhar para minha história, como eu vou olhar para essa emoção, como eu vou encarar isso, que perspectiva, tá? Mas no começo você não sabe mesmo, você tem essa sensação mais de vulnerabilidade. E não saber quando vai passar. Porque esse não saber como vai passar me cheira muito a eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar, eu preciso parar de sentir, parar de sofrer, parar de doer, né? Quero que isso passe logo. Então, não funciona isso tentar se livrar. Quanto mais você vai tentar se livrar, mais você vai reforçar aquilo, né? É super contraintuitivo. É como assim, é como a gente trabalha no processamento do trauma. O processamento do trauma, ele é contraintuitivo. Eu sinto aquele gatilho, eu sinto aquele desconforto, eu sinto aquela dor emocional, eu sinto aqueles sintomas físicos. E eu quero fugir daquilo. Quero fugir porque o meu sistema nervoso fala, não quero, não dá conta, preciso calar o sintoma. Quero me livrar disso, quero me livrar da minha criança interior ferida, quero arremessar ela pela janela. Não funciona, tá? É contraintuitivo, cara, chama essa criança aqui, coloca ela no colo, deixa ela chorar, suporta o choro, suporta a birra, acolhe, deixa isso vir, deixa isso vir. Então, assim, é contraintuitivo porque em vez de você fugir, você tem que atravessar a experiência. Você tem que sentir o desconforto. Não tem como a cura para fora da dor é através da dor. Por isso que ele é contraintuitivo. Porque quando você foge, cada vez que você foge, você está ensinando ao seu sistema nervoso de que aquilo é perigoso. Que sentir aquilo é perigoso. Que sentir aquilo lá vai fazer algo muito ruim com você. Mas quando você percebe que você pode sentir, mas com segurança, com técnica, no local certo, no momento certo, você percebe que a emoção, a dor, ela vai embora. Porque o que a dor quer, ela quer ser expressada. E depois que ela é expressada, você expressa aquilo lá, você dá um nome para aquilo. Você reconhece que aquilo existe. E você fala, tá, o que essa dor quer? Ela quer me proteger do quê? Ela quer o que de mim? Ela quer que eu tome que tipo de atitude? Quando você escuta essa dor, quando você sente ela e vê qual é a necessidade por trás dela, ela para de doer, porque ela não tem mais por que existir, né? Então, gente, é isso. E vocês? Em que etapa que vocês estão? Se reconhecerem alguma dessas 4 etapas? Sentiram, vocês estão aqui muito angustiados, muito desesperançosos. Eu não quero deixar vocês desesperançosos, não. E eu quero bater real. Então, não é nem dourar a pílula, né? Dizendo que é uma coisa facinho e simples, mas que tem, bem conduzido, isso é um processo, assim, muito bacana, muito... Você restaura a sua vitalidade, né? Porque as dores, os traumas, os bloqueios vão tirando a sua vitalidade, a sua energia vital mesmo, de vida, fica trancada, fica bloqueada. Tô falando isso corporalmente mesmo.
E à medida que você vai soltando esses fantasmas, abrindo, né, essas gaiolas, libertando esses demônios, você vai sentindo mais leveza, você vai sentindo mais essa energia vital voltando, essa pulsão de vida. Você fica conectada com a vida, né, com o que tem para você viver. Então eu espero que com essa live você tenha conseguido. Obrigada, Bianca. Obrigada. Eu queria que vocês pudessem observar, né, em que etapa vocês estão desse processo. E é normal a gente ir para uma etapa, depois voltar para a anterior, resgatar alguma coisa que ficou perdida lá. Faz parte. E dizer para vocês que a chave disso tudo é muito acolhimento, muito aceitação, né, da sua vulnerabilidade, daquilo que você é, daquilo que você precisa trabalhar, muita autoaceitação, muita abertura para poder lidar com isso. E perseverança, gente, perseverança. Tem horas que a gente fraqueja, que a gente quer desistir, que a gente acha que não vai dar em lugar nenhum. Mas vão adiante, sabe? Essa perseverança que faz você querer dar o próximo passo e poder colher, né, os resultados, os louros de toda essa dedicação, né? Ninguém vai fazer essa jornada para você, ninguém vai dar esses passos no seu lugar, a não ser você mesmo. Eu aqui como facilitadora, como terapeuta, ou terapeuta que vocês trabalham aí, eles estão aí para ajudar você nessa caminhada e nesse olhar, nessa perspectiva, te dando uma nova perspectiva, ajudando você a se escutar, você a se perceber. Mas quem vai ter que dar os passos um após o outro é você. Não é o terapeuta, não é o irmão, não é o pai, não é o marido, não é o padre, nem o pastor, é você. Ela falando, maravilhosa, vocês terapeutas são anjos. A gente trabalha, a gente tem as nossas questões também, a gente foi muito ajudado, né, pelos nossos professores, pelos nossos facilitadores, pelos nossos guias, e é um prazer pra gente poder facilitar esse caminho para vocês também, porque tudo isso que a gente faz, tanto eu no meu trabalho, quanto vocês, na vida de vocês, tudo aquilo que vocês fazem, não só contribui para a evolução do destino pessoal de vocês, mas contribui para a evolução do destino coletivo. Porque a gente não é um ser isolado, a gente é um ser, indivíduos sistêmicos. A gente tem uma existência sistêmica. E tudo que nós fazemos que repercute positivamente na nossa vida, fortalece e facilita o caminho, a abertura de caminho para os outros que virão depois, beleza? Essa foi a live de hoje, lembrando para vocês que autoconhecimento tem que ser direto ao ponto, porque ninguém mais tem tempo a sofrer. Entrem para minha comunidade no WhatsApp para vocês receberem os avisos de live, os meus cursos, os meus conteúdos lá, vocês ficam sabendo de tudo, porque eu sei que aqui no Instagram as coisas se perdem nesse mundo infoxicado, que é esse mundão da internet, né? Talvez vocês não acessem aquilo que vocês precisem. Então, se esse conteúdo beneficiou vocês, entrem lá na minha comunidade, no meu grupo do WhatsApp, o link tá na minha bio. Compartilhem essa live com quem você sabe que tá nessa jornada e precisa dessa orientação. E meu abraço caloroso, né? Convidar vocês para seguirem essa jornada, seguirem firmes, fortes, perseverantes nessa jornada, porque o resultado é fantástico, é libertador. Um beijo grande, ótima semana e espero vocês na live da semana que vem, terça-feira, sempre nesse horário, 8 horas da noite. Beijo e até lá.